Olá, nós estamos aqui hoje com o programa MVN Família, um programa do Ministério Vila Nova, com o apoio do nosso querido pastor Josué Gouveia e Simone Gouveia. E hoje nós temos um convidado muito ilustre e por quem nós temos um imenso carinho. Hoje nosso programa conta com a presença do senhor Jorge Nishimura, o presidente do Conselho Administrativo da Jacto. E nós vamos conhecer um pouquinho da história de sucesso desta empresa que é mundialmente conhecida. Fique ligado, nosso programa já começou. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Olá, e nós já estamos de volta com o nosso programa MVN Família e hoje especialmente sendo realizado aqui no Hotel Mercury, porque nós estamos entrevistando uma pessoa muito querida, muito especial, por quem nós temos muita admiração. Ele que é o presidente corporativo da Jacto, uma empresa familiar que já está em mais de 100 países. Que prazer, Jorge, estar recebendo você aqui no nosso programa MVN Família. O prazer é todo meu, muita alegria de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa história. Nós temos muitas histórias para contar, então nós queremos aproveitar essa oportunidade para poder trazer isso um pouquinho mais ao público. Senhor Jorge, uma das coisas que me encanta quando eu ouço o senhor falar sobre a Jacto é quando o senhor fala dos pequenos começos, né, Wilza? Com certeza. É verdade, eu acho que a Jacto realmente iniciou como pequenos começos. O meu pai, um imigrante japonês, que chegou em Pompeia, é uma cidade bem distante de São Paulo, e ele desceu em Pompeia porque Pompeia era o fim da estrada de ferro, era o lugar mais distante que ele podia alcançar. O fim da linha. É, o fim da linha. E lá então ele abriu uma pequena oficina de conserto, né? E colocou uma tabuleta em frente lá da casa, conserta-se tudo, né? Eu falo que meu pai foi metido nesse ponto, né? Conserta-se tudo. Mas aí ele começou a trabalhar fazendo conserto e uma das coisas assim que minha mãe compartilha, que sustentou a família por 2 anos, quase 3 anos, foram as canecas feitas com lata de óleo. Essas latas de óleo que usam em caminhão, né, em veículos. Antigamente essas latas eram feitas com material mais duro, né, mais grosso. Então meu pai recolhia essas latas e colocava uma asa e vendia. E esse era um produto muito usado, porque naquela época não havia água encanada, né? Então, não tendo água encanada, tinha que tirar a água do poço vai para o balde, do balde tinha que ir para a bacia, para a panela, e essa caneca, então, era um instrumento muito usado naquele momento. Até mesmo para tomar banho. Alguns lugares onde não, é verdade, ainda lembro alguns lugares que ainda se colocava água no balde, né? E abria a torneirinha e tomava o banho, né? Muito bom. Então, é assim que foi o início, né, da Jacto, isso ainda não era a Jacto, foi o pré-começo da Jacto, e depois já começaram a aparecer algumas máquinas agrícolas para consertar. Meu pai foi consertando essas máquinas agrícolas e o grande problema daquela época, nós estamos falando de 1945, 46, 47, 48, é que durante a guerra, basicamente,
O comércio internacional desapareceu porque as empresas se dedicavam a fazer armas ou ninguém tinha mais coragem de atravessar os oceanos. Então, o Brasil, não era um país industrial, então tinha que tentar encontrar alguma forma para fazer. Então, a partir das máquinas que meu pai começou a consertar, ele inventou uma nova máquina, não é? E que isso foi o início da Jato, uma máquina para aplicação de inseticidas, principalmente em algodão e café. A Jacto já é uma empresa que está presente em mais de 100 países, né, Sr. Jorge? E começou de uma forma singela, digamos assim. E sabemos que a Jacto prima por alguns valores, que a Jacto é uma empresa familiarmente responsável, né? E entre outras coisas que nós estaremos falando no decorrer do programa. Mas a que o senhor atribui o sucesso da Jacto? Nós estamos presentes em mais de 100 países, exportamos nossos produtos a mais de 100 países, mas quando eu olho a história da empresa e olho desde o princípio como ela vem crescendo, né? Uma das coisas que as pessoas às vezes não dão o valor necessário numa organização são os valores que ela abraça, a fidelidade a esses valores, e isso vai se construindo dentro do mercado, dentro dos relacionamentos, credibilidade. Eu creio que hoje isso é algo de tremendo valor na nossa sociedade, credibilidade. As pessoas precisam acreditar em você, precisa acreditar que a empresa é honesta, precisa acreditar que a empresa é inovadora. Credibilidade, creio que é uma das coisas mais valiosas que nós temos hoje. Dinheiro a gente ganha e perde, não é? Mas credibilidade é alguma coisa que se constrói ao longo da história, não é? E pode também perder de um dia para o outro, de repente, não é? Mas credibilidade é alguma coisa que vai se construindo, e creio que a reputação da empresa ela vem sendo construída nesses quase 70 anos de existência da empresa. Eu poderia dizer assim, qual é o sucesso nosso? Bom, alguns são relacionados a valores, né? Temos que trabalhar, né? Trabalhar duro. Um dos nossos valores né? Trabalhar duro, né? Porque existe um princípio que diz assim, o dinheiro que ganha fácil, esse cria asa e desaparece. Mas o dinheiro que você ganha através do suor, não é, do seu corpo, esse é o dinheiro que permanece, não é? Então, a Jato foi uma empresa que trabalhou duro e vem trabalhando duro até agora, e é uma empresa muito correta com relação aos princípios e valores que são fundamentais para a existência de uma empresa. E o que é ser uma empresa familiarmente ou socialmente responsável? E como surgiu essa ideia? Essa é uma boa pergunta, não é? Eu sou fundador, né? Eu e a Márcia, nós fundamos a Universidade da Família. Eu sou o presidente corporativo da Jato. E um dia eu conversando com o nosso gerente de recursos humanos, eu perguntei o que é que a Jato oferecia para as pessoas que estavam com problema nos seus lares, né? E praticamente ele me respondeu que não fazia muita coisa não, quase nada, não é? E isso foi para mim um impacto muito ruim, porque fala, poxa, a gente vai pelo Brasil afora, ensinando as pessoas sobre família, fortalecimento de família, finanças, e os nossos próprios funcionários não estavam recebendo esse tipo de ajuda. Então nós criamos esse conceito empresa familiarmente responsável, porque da mesma forma como nós valorizamos a nossa família, prezamos pela nossa família, nós gostaríamos que também os nossos colaboradores pudessem também, não é, receber esses princípios tão importantes para que a família dele também fosse forte, não é? Então, ultimamente eu disse que nós queremos uma empresa familiar com famílias fortes, a nossa própria família, a família dos acionistas, mas também a família dos nossos colaboradores. E a partir daí, então, nós iniciamos um projeto que está dando muito certo lá em Pompeia, não é? Que quero compartilhar com vocês também. Que coisa boa. E ele alcança os funcionários, os filhos, toda a família. Isso, nós criamos um tipo de escola, não é? E oferecemos cursos durante a noite e durante o dia também, mas a maior parte dos funcionários vão a essa escola à noite
onde eles aprendem sobre casamento, sobre educação de filhos, sobre finanças, sobre vocação, né? E nós alcançamos não só o colaborador, nós oferecemos o curso gratuitamente para os nossos colaboradores, mas também para os familiares, o cônjuge e os filhos, né? Então é uma coisa muito bonita a gente ir até essa escola, porque as famílias estão chegando juntos, né? O marido, a esposa, as crianças, para poder receber informação, conhecimento sobre assuntos de família. E nós temos um sucesso tremendo, já estamos com mais de 700 pessoas fazendo o curso por semestre dentro da empresa. E creio que isso ao longo do tempo vai ser realmente uma ferramenta muito boa para mudar, né, a vida das famílias, mudar as pessoas, porque família tem tudo a ver, não é, com o sucesso da vida das pessoas, inclusive o profissional. Que coisa linda, né? Eu tive a oportunidade de conhecer essa escola este ano e realmente quando a gente finalizava ali um treinamento, eu vi algumas famílias chegando junto para estarem ali fazendo os cursos. E a gente percebe que se os colaboradores não estão saudáveis, provavelmente a empresa também não será saudável, né? E nós gostaríamos, Sr. Jorge, que o senhor contasse um pouco para os empresários que nos assistem, se ele tem o desejo de implantar na sua empresa esta filosofia, esta ideia de ser uma empresa familiarmente responsável, qual que seria o caminho, como que ele poderia, isso é possível também para outros empresários? Sr. Jorge, nós vamos para um rápido intervalo e logo após o senhor estará contando então para esses empresários que estão nos assistindo como implantar esta ideologia, esta filosofia de ser uma empresa familiarmente responsável. Fique ligado que nós já voltamos. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Estamos de volta com o nosso programa MVN Família, um programa do Ministério Vila Nova. E hoje contamos com a presença do Sr. Jorge Nishimura, presidente corporativo da Jacto. Estamos aqui no Hotel Mercury entrevistando o Sr. Jorge, que é uma pessoa que a gente tem tanto carinho. No bloco anterior, nós falávamos a respeito deste projeto de se ter uma empresa familiarmente responsável. Já é possível, Sr. Jorge, implantar isso em outras empresas? Sim, esse projeto já está em desenvolvimento e dentro de mais alguns meses, possivelmente, nós já temos formatado um modelo desse conceito de empresa familiarmente responsável. Né? De onde vem esse conceito de empresa familiarmente responsável? Nós temos na nossa sociedade, no mundo empresarial, empresa socialmente responsável, ambientalmente responsável, e quando a gente depara com a família é muito mais importante. Então, nós criamos, vamos dizer, estamos tentando criar no Brasil esse conceito de empresa familiarmente responsável, porque família é de fato importante. Então, esse projeto já está sendo desenvolvido lá em Pompeia, já estamos no 3º ano de desenvolvimento, funciona muito bem, mas ainda não finalizamos o processo multiplicativo. Então, terminando essa fase, nós queremos disponibilizar isso para os empresários do Brasil inteiro, para que seja repetido, porque eu creio que é algo realmente valioso para as empresas, para a sociedade, para a família e para todo mundo. Com certeza, muito bom. Então é bom o pessoal ficar ligado, né? Ficar atento, né? Ficar atento.
Jorge, é algo que eu até mesmo conversando com a Valquíria, converso com meu marido em casa, com os nossos filhos, e a gente vê o senhor, mesmo sendo um empresário de uma grande empresa, né, uma empresa que é do tamanho da Jato, né, que está em mais de 100 países, e mesmo assim ter um coração tão voltado para abençoar vidas em projetos sociais, cuidando de pessoas, né? E como que é conciliar tudo isso? Essa é uma boa pergunta, né? Já perguntaram várias vezes como é que eu concilio, né? Estou tentando ainda, não é? Quero anotar o segredo aqui, viu? Mas uma coisa que eu posso assim afirmar é que a tendência da gente é a gente olhar a nossa atuação dentro da sociedade em blocos, né? Ou estamos na igreja, ou estamos na empresa, ou estamos no governo, coisas desse sentido. Mas eu creio que reino de Deus significa a presença de Deus nos negócios, a presença de Deus na igreja, a presença de Deus nas famílias, a presença de Deus nos governos, em todas as áreas, nas escolas, né? A presença de Deus em todos os lugares. E quando a gente fala a respeito disso, é muito difícil de a gente desconectar uma coisa da outra. Por exemplo, vou falar sobre família. Qual é o impacto da família, por exemplo, na empresa? Olha, existe uma estatística que diz o seguinte, que as empresas familiares têm um ciclo muito ruim. Somente 10% das empresas sobrevivem através do ciclo de 2 para a terceira geração. E a razão principal que as empresas familiares não conseguem, a maior parte das empresas não conseguem chegar até a terceira geração, está relacionada com conflito familiar, conflito não resolvido. Agora a gente fala, bom, o que tem que ver família com negócio? Poxa, se o impacto de 90% é o maior impacto de qualquer coisa. Não é mercado, não é estratégia, não é nada disso. É conflito familiar, é briga de família não resolvida. Isso destrói as empresas. E assim tem sido nas escolas também, né? Nós sabemos que o desempenho dos alunos, quando tem problemas dentro de casa, realmente os desempenhos são ruins. Então, nós sabemos que a importância da família dentro do ambiente escolar, no desempenho, no desenvolvimento do aluno, tem tudo a ver. E aí vai para a questão de segurança pública, é a mesma coisa. Outra vez encontramos, né, o problema da família sendo a origem, a fragilidade, vamos dizer, a vulnerabilidade da sociedade na área de segurança. Então, quando a gente vai evoluindo no raciocínio, nós não temos como pensar, não é, de que é uma coisa, a gente consegue transformar, consegue avanços na sociedade, a gente só pensando em blocos, que nós vamos, só com isso vamos resolver o mundo. Não, eu acho que todas essas coisas estão interligadas, né? Então, à medida que a gente vai ganhando essa consciência, a gente não consegue mais só pensar numa coisa, a gente tem que pensar na empresa, sim, a empresa é importante, tem que pensar na educação, porque é de lá que vão sair os bons funcionários, tem que pensar na educação, na família, no modo geral, tem que pensar em todas as áreas. A igreja tem um papel fundamental, porque a igreja possui os princípios. A palavra de Deus é a fonte principal de princípios éticos, morais, espirituais, para fazer diferença nesse mundo que a gente vive. Por isso, eu não consigo mais pensar de que estar na empresa não é uma atividade espiritual. Para mim, é uma atividade espiritual. Então, eu trabalho na empresa como se fosse um ministério de Deus, né? Que Deus me colocou ali para eu desenvolver esse ministério. Se estamos trabalhando com família, é porque nós entendemos que isso também faz parte, né, das equações do reino de Deus, porque se um dia nós queremos que o reino de Deus seja estabelecido na terra, nós vamos ter que melhorar todas essas áreas das quais nós estamos envolvidos. Muito bem. Maravilha, né? Uma outra coisa que a gente gostaria de conversar também, nós estamos vivendo um período, principalmente no nosso país, infelizmente um país onde a corrupção tem tomado conta de todos os setores, né? E sabemos que a Jacto é uma empresa íntegra. Qual o segredo, senhor Jorge, de manter essa integridade, de manter uma empresa tão íntegra em meio a um contexto de tamanha corrupção? Eu creio que parte disso vem da origem familiar, não é? Meu pai foi uma pessoa muito honesta, muito correta, muito trabalhadora. Então, a família
impacta bastante, não é? E o impacto do meu pai veio também do cristianismo. Meu pai também recebeu influência cristã, então ela vem. Mas eu tenho um pensamento, não é? Que a gente acha, e muitas pessoas, muitos empresários acham que a prosperidade vem da esperteza, vem da desonestidade, mas eu tenho aprendido na palavra de Deus, Deuteronômio 28, diz que se nós atentamente cuidarmos de guardar todos esses mandamentos que Deus nos ordena, então se nós somos fiéis, nós somos obedientes aos mandamentos, as bênçãos de Deus vêm sobre nós e nos alcança. As bênçãos é que vêm atrás da gente, nós não precisamos efetivamente correr atrás da bênção, nós precisamos ser fiéis. Então eu tenho visto isso com uma clareza muito grande hoje no desenvolvimento. Eu falo que uma das vantagens de eu ter hoje 64 anos de idade é porque eu posso comprovar de que aquilo que a gente acreditava por ouvir falar, agora a gente acredita pela verdade, a gente acredita pelos frutos, não é? Então eu acredito que as empresas que vão prosperar e vão prevalecer no futuro vão ser as empresas que estiverem realmente empresas honestas, sérias, não é? Essas empresas vão cada vez ocupar mais espaço. As empresas desonestas, essas empresas, elas podem aparentemente ou transitoriamente parece que estão prosperando, mas um dia eles vão cair. E quando cai, depois é muito difícil de levantar, porque o que eles perderam foi a credibilidade, não é? Então, como empresa, como empresário, eu tenho isso muito claro. Eu falo, o sucesso nosso, se nós queremos, vamos completar 70 anos agora no ano que vem. Se nós queremos chegar a 100 anos, eu creio que um fator fundamental para a nossa empresa, para o Grupo Jato, prosseguir para os próximos 30 anos à frente, e sendo bem sucedido, é a gente ser fiéis aos mandamentos de Deus, que a gente guarde realmente os mandamentos de Deus, porque a partir daí a bênção de Deus vem e aí nós vamos prosperar, não é? Isso mesmo, e a gente vê tudo isso até pelos valores da Jato, né? Que tem ninguém cresce sozinho, desenvolver a nossa gente evitando tirar de outras empresas, trabalhar duro como forma de prosperar, Evitar dívidas. evitar de honrar compromissos, mas tem um valor que chama virtualidades. Qual é esse valor? Acho Esse que o pessoal, novo, né? o pessoal de casa vai ficar curioso, né? Virtualidades. Na realidade, essa palavra, eu criei essa palavra não existe, não é? Na realidade, virtudes, e nós usamos o sufixo dades, porque na realidade havia 3 valores que a gente tinha colocado dentro dos nossos valores, mas nós queríamos enxugar e fazer os nossos valores simples de entender e fácil de memorizar. Então humildade é uma dessas virtualidades, né? Honestidade e simplicidade. Então dentro do grupo nosso, nós temos esse valor de simplicidade, fazemos as coisas com excelência, mas de forma simples. Humildade, creio que esse é um ponto muito importante, porque ninguém gosta de gente arrogante. Para falar a verdade, o arrogante não simpatiza ninguém. Não é? E creio que nós temos sempre que ter a postura de humildade, de querer aprender com os outros, de valorizar os outros, isso é muito relevante. Não é? E a honestidade não tem nem que falar nada, quer dizer, todo mundo deveria ser honesto por princípio, não é? Verdade. Mas honestidade. Então, como nós tínhamos esses 3 valores, honestidade, humildade e simplicidade, e nós queríamos compactar os nossos valores, então eu criei esse termo, 3 virtualidades, porque termina com dades, mas são virtudes que nós queremos manter. E funcionou, porque todo mundo sabe o que significa 3 virtualidades hoje na empresa, e fica uma palavra diferente, não é, para as pessoas pensarem, né? E está funcionando muito bem. Vamos reproduzir isso aí, né? E o que essas virtualidades têm a ver com o bambu? O bambu significa o seguinte, o bambu é uma planta muito interessante. Por mais ou menos uns 3 anos, o bambu ela se fortalece através da raiz, ela vai se aprofundando na terra, não é? Ela vai ao fundo, vai se esparramando, e então o bambu por 3 anos ela não cresce acima da terra, é só em profundidade.
Por que isso? Porque na realidade, depois que chegar no tempo, o bambu cresce como um bambu, a gente fala, né? Cresce muito rápido, né? E cresce é uma planta muito interessante, porque ela tem metros e metros de altura, não é? E quando vem os ventos, ela balança, mas ela não cai, não é? Então a virtude tem a ver realmente com a raiz, as coisas profundas que a gente nem sempre vê, não é? Mas que no tempos das adversidades, em outros momentos a gente permanece de pé, não vacila, não é? E ficamos firmes em tempos difíceis, porque às vezes nós somos provados e testados em momentos de crise, não é? E isso significa a ilustração do bambu. Verdade. Como foi bom, né? Eu tenho certeza que as pessoas lá de casa, os empresários, né? Com esse testemunho tão lindo de um empresário que, além de ser uma pessoa de referência para o nosso país. É um homem de Deus. Um homem de Deus, um empresário cristão. bem-sucedido. Verdade. E está aqui conosco, né? Como tem nos ensinado a história do Senhor. Verdade. E nós queremos agradecer muito, Jorge, a sua presença no nosso programa MVN Família. Receba também o abraço do nosso pastor, Josué Gouveia, que também é um admirador de vocês, da Universidade da Família, da Jato, né? Como é bom a gente ter bons exemplos no nosso país, para nós, para os nossos filhos e para a nossa geração. Verdade. Muito obrigada, Sr. Jorge, pela alegria de tê-lo conosco neste programa. Me senti muito honrada. Foi um prazer estarmos com você mais uma vez no programa MVN Família. Não deixe de convidar Jesus para estar com você na sua casa e na sua empresa. Na próxima semana estaremos de volta com mais um abençoado programa MVN Família. Obrigada pelo carinho da sua audiência.